Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas suas interações pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia geralmente de falar de saúde, de bem-estar, de comportamento dos seres humanos, mas hoje nós vamos falar de saúde, de bem-estar, de comportamento dos bichos, dos animais. E para esse bate-papo nós recebemos o Hernani Roig, fundador e gestor da Rede do Bem aos Animais. O Hernani, que é funcionário da Sabesp, analista de gestão socioambiental da Sabesp, administrador e educador ambiental. Hernani, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um assunto tão importante. Também com a gente, Érica Mota Santana, é gestora do Grupo de Voluntários da Sabesp, apresentadora do programa Inteligência Solidária, conselheira do CBVE, que é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, é assistente social e socióloga. Érica, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo, uma satisfação estar com vocês aqui nessa manhã de quarta-feira. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Seguindo aqui a nossa apresentação, Raquel Facuri, diretora de marketing da Ampara Animal. Raquel é administradora de empresas, gestora de negócios em serviços. Bem-vinda, Raquel, tudo bem? Tudo bem, vocês. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a Ampara Animal. Muito bem, e completando aqui a nossa bancada para essa nossa conversa de hoje, o César Riamuleira, sócio fundador da Manjericão Pet, bacharel em Ciências e Tecnologia e Engenharia de Produção. César, tudo bem? Boa tarde. Olá, Mauro, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, pelo espaço, e eu espero conseguir trazer algumas ideias de como interagir melhor com os pets e transformar esse ambiente num ambiente mais confortável no meio de tudo que a gente tem passado. Então vamos lá ao nosso primeiro tema para análise de vocês todos. Olha, minha gente, não há dados oficiais sobre o abandono no Brasil, o abandono de animais, mas ONGs apontam um aumento de até 6 vezes o número de abandonos de cães e gatos e até de outros bichos, como cavalos e coelhos, durante a pandemia. Desemprego, diminuição da renda, mudança de casa por conta da pandemia, término de casamento causado pelo distanciamento social e até medo de contrair o novo coronavírus dos bichos são justificativas das pessoas para se desfazerem dos seus animais, dos seus bichos, até então tidos como os melhores amigos. Hernani, o que aconteceu ou o que está acontecendo ainda durante a pandemia em relação a essa questão do abandono dos animais? Qual que é o desafio de identificação disso, de levantamento de números? Então, na verdade, é bem interessante essa pergunta, essa colocação, esse cenário que você está colocando para a gente, porque também nós vimos nesse período outras informações, não consistentes, mas muita reportagem falando sobre como as pessoas estavam adotando os animais, né, principalmente cães e mais até gatos, nesse período. E, na verdade, pesquisando, olhando na internet, os dados que nós temos, é bem exatamente isso que você colocou. O abandono está grande nessa situação de pandemia por conta desses vários aspectos, de separação, de um clima mais tenso de estar junto, as pessoas não estavam tão juntas em um isolamento, né, com a família. Então, há essa controvérsia, mas o importante é que esses dados que você colocou vêm de algumas fontes aí, de algumas instituições que colocam essas informações de forma fidedigna. Então, a gente, na verdade, tem uma situação real que não é aquela que se colocou no decorrer, vem se colocando no decorrer dessa pandemia. E, realmente, ter esses dados de uma forma mais consistente é um desafio para todos nós, principalmente para o meio
governamental, né, o meio público, de ter essas informações, porque em cima de informações você consegue tomar decisões, fazer ações mais direcionadas. Então, a gente tem aí uma situação bem distoante entre o que foi vendido e a realidade. Érica, por que sobrou para os bichos durante a pandemia? O que está acontecendo com as pessoas, nesse caso aí dos abandonos dos animais, dos pets? Então, na minha leitura, né, enquanto voluntária e participando desse cenário, que, por exemplo, é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, as empresas, né, as pessoas nas vidas pessoais, elas se retraíram, então elas voltaram pro isolamento, o que impede que tenha um contato tanto com organizações que ajudam animais, quanto com espaços que precisam, por exemplo, eu estou saindo da minha casa, vi um animal abandonado, eu tenho um contato visual e, de alguma maneira, isso me comove a poder ajudar. Então, eu acho que isso não foi somente com a causa animal, foi com todas as causas sociais, não somente no Brasil, mas no mundo, né? E aí é importante esse papel, como, por exemplo, do Hernani, que se mobiliza, mesmo que silenciosamente, para que possa ajudar essas causas, né? E aí isso a gente retrata, na minha leitura, dessa maneira: a falta do contato, o isolamento, o medo das pessoas também se contaminarem, né? Então é isso que eu tenho ouvido nesse cenário voluntariado e também na questão animal, como as outras causas também. Raquel, de onde que vem essa história de que os animais, os pets, poderiam transmitir o coronavírus para as pessoas? Eu também cheguei a ouvir isso dentro do elevador com o meu pet, um vizinho, falando: agora eles transmitem também, né? Então, de onde vêm essas histórias e como é que essas situações podem ser esclarecidas? Bem, eu só queria fazer uma observação antes, com relação ao pontuado pelo Hernani. A gente tem, embaixo do nosso guarda-chuva, mais de 450 ONGs e protetores independentes cadastrados que a gente ajuda em sistema de rodízio. A gente não tem realmente um número oficial sobre a quantidade de animais que foram abandonados nesse período, e também não tem uma quantidade oficial do número de animais adotados a mais nesse período, mas a gente tem um relato, tá, dessas ONGs e protetores, que existe sim esse aumento de adoções por conta da carência das pessoas, então elas estão ficando em casa sozinhas e acabam fazendo essas adoções, e também existe essa outra questão das pessoas que estão se separando e não veem os animais como filhos, assim como eu vejo, e acabam mudando para outros lugares e acabam não levando seus melhores amigos e filhos, que é assim como a gente vê. Com relação ao Covid, acredito que em algum momento algum animal tenha tido alguma relação, alguma doença, e tenha tido proximidade a uma pessoa e começaram a se inferir essas questões. Então, existe uma reportagem que eu me lembro de ter visto nesse período todo, falando que existia um felino que tinha contraído Covid, mas até o momento isso não se comprova, então as pessoas começaram a falar isso, e isso causa uma questão muito ruim com relação aos animais, porque as pessoas ficam preocupadas e acabam abandonando seus animais. A gente, inclusive, na época, a gente fez um banner no nosso site que animais não transmite Covid. E também tem a relação digamos assim, da origem do Covid ter sido através de um animal. Então, eu acho que teve uma confusão com relação a isso, o que não é verdade, não se aplica. O que é que falta para esse levantamento? Um banco de dados, na verdade, eficiente, com informações confiáveis sobre abandono e sobre adoções, do que as ONGs dependem para que isso, de fato, seja possível? Imagina que a gente tem ONGs espalhadas em todo o Brasil. Teria que ter um órgão que comunicasse, né, através do governo, seria o mais fácil, porque existem setores do governo que se comunicam entre eles para conseguir fazer uma pesquisa efetiva. As pesquisas, elas são caríssimas, então não existe a menor possibilidade de uma ONG, por exemplo, encabeçar financeiramente uma pesquisa. A Ampara gostaria de encabeçar como estratégia.
de fazer essas pesquisas, explicar as informações que cada instituição precisa, que as ONGs precisam, né? E eu acho que as informações, elas são importantíssimas para a tomada de ações, conforme o Hernani até mencionou. Então, o que acaba acontecendo, existe, por exemplo, uma estimativa de, sei lá, eu acho que é de 2004, que fala que tínhamos 30 milhões de animais abandonados no Brasil entre cães e gatos. É uma informação extremamente antiga, defasada, e hoje a verdade que eu tenho para dizer é que a gente não tem a total noção da dimensão do real problema de animais abandonados no país. Então, é de suma importância, sim, que tenha essas pesquisas, mas ela tem que vir do governo. Sim. César, vamos fazer uma comparação aqui. Hoje você está em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, não é isso? Você contava aqui para a gente fora do ar. Você é da capital, não? Sim. Qual que é a diferença nas cidades em relação aos tratos com os animais, aqueles que vivem na capital, aqueles que vivem no interior? Há diferença? A diferença, sim, isso é muito curioso, né? A Erika estava comentando que algumas pessoas tratam os animais, pets, cães, gatos ou qualquer outro animal, como seus filhos, e a gente, de fato, traz eles para dentro da família, e eles ocupam um espaço diferente na família, a gente viaja, leva junto, a gente faz um passeio na cidade, leva junto, eles dormem dentro dos nossos quartos, e a gente tem uma educação voltada a eles, e a gente tenta entender mais o lado deles. Quando você vai para o interior, é mais comum você ver aquele pet de portão. Você vê aquele cachorro que fica mais fora de casa, aquele gato que fica mais fora de casa. É uma educação diferenciada. Isso não torna o cachorro ou o gato abandonado e menos querido, mas é só a forma como ele ocupa o espaço dentro da família. E, de qualquer forma, é importante aquela pessoa que está dentro de casa e prefere deixar o cachorro no quintal, é importante essa pessoa se atentar a alguns detalhes, que é o estresse do cachorro, o estresse do gato. Agora, na pandemia, as pessoas estão muito mais dentro de casa, então estão passeando muito menos com os cães. Mesmo que passeavam pouco antes, às vezes não era um passeio regular, mas passeavam. Agora, os cães não estão passeando de forma nenhuma. Os gatos é o outro extremo. Eles tinham um território dentro de casa que era o território deles. Agora, nós estamos nesse território e nós passamos o dia inteiro dentro de casa. Isso também traz um estresse para os gatos. Então, é importante a gente entender como essa nossa relação humano-pet pode ser benéfica ou pode trazer estresse para os dois lados. E é importante a gente sentir também que, muitas vezes, a relação que a gente tem com eles, a presença deles, ajuda a equilibrar o ambiente. Os cães e gatos, que estão mais comuns no nosso dia a dia, todo momento que a gente cruza por a gente tem carinho, a gente tem amor. Quando eles vêm pedir carinho, pedir atenção, é natural nosso gostarmos disso. Então, é importante que nós também temos atenção e a gente dê carinho e a gente tenha que fazer o exercício, parar um pouco e entender o que eles estão passando e como é que a gente pode melhorar esse ambiente todo para eles também. Como é que a gente identifica, César, o estresse no animal? Por exemplo, a partir do que você destacou agora, estamos em casa, os animais não estavam acostumados com isso, estamos ocupando o território deles. Como é que a gente identifica se eles estão incomodados com a nossa presença, especialmente nas capitais? Enfim, o cachorro fica sozinho em casa, o gato fica sozinho em casa, a gente vai trabalhar, a gente nem quer deixar o cão sozinho, o pet sozinho, mas ele acaba ficando até pela necessidade e se acostumou com isso, né? De repente veio todo mundo para dentro de casa. O importante é a gente perceber também que alguns pets lidam com isso de uma forma diferente. Então, você pode ter 2 cães, eventualmente de uma mesma raça, e eles podem lidar com isso de formas diferentes. Então, não é importante você observar só a raça, só o tamanho ou só a rotina. Cada cachorro, cada pet tem a sua característica muito particular. É claro que alguns se assemelham, mas, via de regra, quando os cães ou gatos estão estressados, eles ficam muito inapetentes, eles não querem comer, eles ficam muito carentes, eles ficam perto demais, próximo demais, estranha aquela coisa que antigamente você recebia o seu pet quando você chegava em casa, ele fazia uma festa com você, trazia um brinquedo e ele te dava uma atenção por um tempo. Se aquela atenção que ele está te dando aumentou muito ou diminuiu muito, alguma coisa está de diferente.
Cães e gatos é muito comum você ver eles com feridas de lambedura, então eles ficam se lambendo para aliviar aquela energia que eles têm, e eles se lambem, se coçam, se mordem muito, então é comum você ver cães e gatos estressados que tenham feridas na pele por conta de lambedura e estresse. E nós, quando nós estamos estressados, a gente busca uma forma de aliviar isso, uma TV, uma alimentação diferente, uma conversa com um amigo. Os cães e gatos, eles não têm esse mecanismo, eles não têm o que fazer. Então, no momento que eles estão estressados, eles não conseguem passear ou ter o conforto que eles esperam do ambiente, eles acabam descontando como eles podem, e a lambedura, as feridas, é um exemplo disso. Muito bem, 12h16, você acompanha o programa Gente que Fala pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Marque a hashtag Programa Gente que Fala por aí. Hoje estamos tratando aqui do bem-estar, do comportamento, da saúde dos animais. Em atividade desde 2010, a Ampara Animal nasceu com a intenção de mudar a realidade dos animais rejeitados e abandonados do Brasil. É a instituição que mais ajuda animais no país, uma ONG-mãe. Apoia mais de 450 abrigos cadastrados em nível nacional, gerencia o maior programa de adoção do país, o Adotar é Tudo de Bom, e desenvolve campanhas de grande repercussão, como, por exemplo, o Somos Todos Vira-Latas. Como é que nasce, de qual necessidade nasce a Ampara Animal, Raquel? A Ampara nasceu do sonho de duas pessoas, né? A Juliana Camargo e a Marcele Becker, a presidente e a vice-presidente. Elas eram voluntárias numa instituição chamada AILA, e elas começaram a querer transformar de outra forma a realidade dos animais, e não ter apenas um abrigo. Então, a partir disso, elas criaram a Ampara Animal. Eu entrei logo na sequência, então ela foi criada em agosto de 2010, eu entrei em junho de 2011, então eu falo que eu sou cofundadora, e ela nasceu para ser uma ONG diferente das outras, então a gente não possui abrigo, a gente trabalha de forma preventiva até para conseguir alcançar essa meta de diminuir ou, quem sabe, um dia sanar o número de animais abandonados no país. Então a gente trabalha com 3 pilares de atuação, que é a castração, a conscientização e a adoção. A gente acredita que com esses 3 pilares a gente consiga fazer um trabalho muito efetivo para que a gente mude a realidade dos animais no país. Além disso, a gente fazendo, a Marcela e a Juliana também são bem influentes, conhecem algumas pessoas, e fizemos um calendário, e esse calendário rendeu frutos de doações, por exemplo, de ração, medicamento, mas a Ampara não tinha abrigo. Então, por que não ser uma ONG-mãe e amparar essas outras ONGs com ração, medicamento, tratamento veterinário, eventos de adoção? Porque o que acontece hoje é que essas pessoas, ONGs e protetores, eles são muito informais, muitas vezes não têm CNPJ, não consegue fazer um relatório para essas empresas. Então, a gente funciona como essa ONG-mãe para auxiliar nesse sentido. Então, até curso para ensinar como fazer mídias digitais, como ter seu próprio CNPJ, a gente auxilia de várias formas. E, além disso, a gente capta esses recursos de doação de produtos que a gente acaba recebendo para distribuir para essas ONGs e protetores que tanto precisam, que muitas vezes eles não têm o que comer. Quem dirá colocar um antipulga, sendo que eles têm, por exemplo, 200 animais, 500 animais. Então, a gente também abraçou essa questão para conseguir auxiliá-los da melhor forma possível. Vocês recebem denúncias sobre animais rejeitados, maltratados, abandonados? Nós recebemos denúncias, mas a Ampara ela não faz resgate. Quem faz resgate são as ONGs e protetores que possuem abrigo. A gente auxilia essas pessoas, então, Ampara, acabei de resgatar uma ninhada de 9 animais, consegue me ajudar com castração, vacinação? A gente consegue auxiliar com todo o tratamento que eles precisam, mas o resgate em si não é feito pela Ampara. É possível medir, Raquel, nesses anos, 2010 até agora, são 10 anos, né? Quantos animais receberam o atendimento de vocês? Por mês. E como é que isso foi encaminhado? Como é que isso tudo chegou a um final feliz para cada um deles?
Todos os meses a gente auxilia mais de 10 mil animais por mês. Então, é uma grande quantidade de animais que a gente consegue auxiliar. A gente recebe doações, principalmente de vacinas. Então, para a gente é maravilhoso isso, porque quem tem abrigo sabe que quando um animal está doente, isso vai passando para todos os animais. E a gente tem alguns números expressivos, sim, na parte de amparo a esses animais. E o que a gente consegue fazer é muito importante para que eles consigam ter o atendimento, ter uma adoção que a gente fala consciente, né? Porque também não adianta retirar os animais das ruas, sendo que depois eles vão ter uma vida pior. Então, o que é importante é saber que quando a gente resgata, não é simplesmente resgatar, e a gente fala até entre aspas, desovar na casa de alguém. Então, a gente tem uma questão também muito regrada de como fazer essas adoções. Então, a gente tem um processo muito elaborado, né? Então, às vezes, a pessoa entra em contato com a gente e quer adotar, e às vezes ela não passa na triagem por conta de algumas questões. Por exemplo, até eu acho que foi o César que falou, a gente não faz adoções, por exemplo, para casas para gato, se a pessoa não se propõe a colocar tela na casa dela. Por quê? Os gatos, eles são super curiosos, eles saem nas ruas e eles podem ser atropelados, eles podem ser envenenados e nunca mais voltar para as casas. Mas voltando à questão dos números, e aí depois a gente pode falar sobre isso também, até hoje a gente tem mais ou menos 10 mil animais castrados, também a gente tem números maiores agora de adotados, mas até hoje uns 12 mil animais adotados. Vacinas, a gente já recebeu doação de mais de 155 mil doses de vacinas. Esse ano a gente está recebendo também, então esse número vai aumentar. E em termos de ração, a gente tem mais de 1 milhão de quilos doados, 1,5 milhão de quilos doados para as instituições. Então, o nosso trabalho efetivo com essas instituições é o que mais importa, assim, para nós, né? Porque esses animais, eles precisam, depois de resgatado, ter os cuidados para serem encaminhados para adoção. Então, a gente trabalha efetivamente, e também a questão da castração para a gente é muito importante, porque a gente costuma dizer que animal que não nasce não sofre. Então, se tem um animal na rua, nasceram mais 9, tem uma estatística que vai falar tantos morreram por atropelamento, por envenenamento. Sim. Então é bem complexo essa questão de ter animais não castrados nas ruas. Muito bem, essa é a história da Ampara Animal, que você está conhecendo aqui nessa edição do programa Gente que Fala, com a Raquel Facuri, que é a diretora de marketing da instituição. Surgiu em 2010, e olha, minha gente, no ano seguinte, em 2011, surgiu a Rede do Bem aos Animais. Foi quando o Hernani Roig, que está aqui com a gente, descobriu que o seu cão, o Tyson, estava com um tumor na pata traseira e que precisou ser amputada. 2 anos depois, com a morte do grande amigo, o Hernani decidiu arrecadar rações e doá-las para animais abandonados. A campanha, iniciada então em 2013, não parou mais, tomou outras proporções, mobilizando funcionários da Sabesp, outros funcionários da Sabesp, onde ele trabalha, né? E até mesmo auxiliando outras pessoas que já realizam um trabalho parecido. O que você colhe nesses 7 anos, 11 anos já, não, 9 anos, desculpa, hein, Hernani, desse trabalho? Então, é importante, assim, falar rapidamente do Tyson, esse cão que deixou um grande legado aí para minha família e para mim também, né? Então, ele passou por essa experiência e eu acabei conhecendo uma ONG que cuida também da parte da espiritualidade dos animais, a ASEAMA, a Associação dos Amigos dos Animais, é uma associação espírita. Então, assim, a gente conheceu o lado espiritual dos animais, isso é muito importante. E aí, o Tyson, ele foi um exemplo. E aí, no dia seguinte que ele foi
operado, que ele foi amputado, bateu em mim assim uma coisa como é que eu posso retribuir para ele esse ato tão forte dele, né, essa força dele. E ele ali, né, comigo, amor e paixão. Então, no dia seguinte, eu me tornei vegetariano. E foi assim, da noite para o dia. Depois, com o desencarne dele em 2013, de novo me veio essa reflexão. Puxa, o que eu posso fazer? E aí, a partir de 2013, eu, por iniciativa própria, comecei a fazer uma campanha para São Francisco de Assis, para os animais, né, por intermédio de São Francisco de Assis, em outubro, que é o mês de aniversário desse santo protetor, uma arrecadação de ração. E aí eu comecei sozinho, 2014 comecei a chamar algumas pessoas, 2015 me vem outro estalo na cabeça, pô, por que não criar um grupo, né? Eu sozinho está crescendo um pouquinho, eu preciso de mais gente. E aí, um trabalho de formiguinha, eu fui chamando alguns voluntários, a gente foi fazendo algumas ações. Então, assim, a campanha entrou nesse escopo do grupo, mas o grupo começou também a ter atividades mensais, pequenas, porque nós não somos uma ONG, como disse a Raquel, né? Tem as ONGs, os protetores, nós somos um grupo informal. Que é o grupo de voluntários da Sabesp, onde você trabalha. A maioria são empregados da Sabesp. Mas até então, a coisa foi indo meio que pequena, devagar, mas com alguns resultados expressivos. E a gente foi caminhando com as campanhas até o ano passado e com as ações mensais. Este ano, a gente está dando um grande salto qualitativo. Com a coordenação da Érica no programa de voluntariado empresarial, eu cheguei para ela e falei, Érica, vamos fazer uma ação conjunta dentro da empresa, o que você acha? Mês de outubro, a rede tem essa ação, vamos mobilizar a empresa? E ela super que topou, vem dando todo o apoio para nós em termos de mídia, divulgação, logística, engajamento da alta direção da empresa. Isso é importante, né? A gente ter patrocinadores dentro da empresa com poder para mobilizar, para decidir. Então, esse ano, e a nossa campanha começa semana que vem, promete ser algo assim para mobilizar toda a força de trabalho da Sabesp. Então, isso também serve de exemplo para a gente levar para o mercado. O Hernani, voltando na história do Tyson, você explicou bem o que foi que aconteceu com ele. Enfim, ele teve o tumor, foi amputado, faleceu 2 anos depois, e você acompanhou todo esse drama, mudou o estilo de vida e tudo mais. O que os donos e não donos de animais devem saber sobre Liz, a então, eu queria ver espiritualidade? se você pode me ajudar com a doutora Albertina, porque teve um convite oficial de... Érica, seu microfone está aberto. Então, mas quando eu conversei com a menininha lá da... Érica, seu microfone está aberto. A espiritualidade dos animais. Então, eu, como pessoa, já tenho uma formação, assim, espírita, né? E o importante, eu acabei conhecendo a ASEAMA, porque quando o Tyson apresentou esse tumor na perna, eu fiquei desesperado, claro. Procurei bons veterinários, mas aí uma pessoa falou, olha, leva nessa entidade, nessa ONG, é uma ONG espírita, mas eles dão um acolhimento para o lado espiritual do animal. Afinal, o animal é uma vida, eu acredito que ele tem, é um espírito em evolução. E eu fui, e lá eles me mostraram que, obviamente, eles fazem um tratamento que não supre o tratamento físico do veterinário, é um complemento. E lá a abordagem é muito bacana. Trata não a questão da religião em cima sobre o animal, mas a espiritualidade. Até porque São Francisco é um santo que ele trafega muito bem, transita muito bem em várias religiões. Então, não é questão da religião, é questão da espiritualidade, a gente entender que o animal ele é um espírito em evolução, como é também o reino animal, o reino mineral, todos nós caminhamos dentro de um estágio de evolução para sermos
seres humanos depois, e ampliarmos depois essa evolução, mas enfim. Então, o animal é mais do que uma máquina, como era visto muito antigamente em séculos anteriores, é muito mais do que uma vida física. Ele tem, sim, um lado espiritual. Então, nós temos que tratar esse lado espiritual e respeitá-los também como espírito, irmão em evolução. Temos consciência disso, Hernani? Não temos consciência disso, até pela situação que a gente vê de maus tratos, a realidade que tem, os abusos que tem, o abandono que tem. A gente vê que nós não tratamos os animais como São Francisco de Assis prega. São os nossos irmãos caçulas. O que o irmão mais velho faz com o irmão caçula? Teoricamente, ele cuida, tem que cuidar. Nós, por estarmos numa escala um pouquinho mais evolutiva em relação aos animais, deveríamos fazer jus a essa escala, nós temos que cuidar desses animais. Então, muito bem, olha, espiritual é importante. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Esse é o programa Gente que Fala, 12h31 agora. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. O grupo de voluntários da Sabesp acaba de superar mais um de seus desafios ao arrecadar 102 mil cobertores novos e 88 mil agasalhos, doados em ações realizadas no interior, no litoral e também aqui na capital paulista, na campanha Inverno Solidário 2020. E essa é apenas uma das ações do programa de voluntariado, já que possui um calendário para todo ano, incluindo, claro, os eventos voltados aos animais. E a Érica Santana é a gestora do grupo de voluntariados da Sabesp. Érica, como é que surge também o grupo e quais os resultados até aqui para os animais? Meu querido, olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, você viu que não é fácil para arrecadar 102 mil cobertores hospitalares, porque a gente não entregou qualquer cobertor, então ele teve que passar por uma especificidade, porque a gente sempre fala que não é porque a gente está doando que a gente vai doar o que está sobrando, sempre tem que estar doando dignidade, o que tem de melhor. Até uma coisa que é muito legal, né, de trazer o Hernani para a gente valorizar dentro dessa causa na empresa, e ele trouxe uma frase uma vez que eu levo como referência, que os animais precisam, por exemplo, de uma ração boa, não é? Justamente porque ele está na rua, porque ele está nessa condição. Mas eu queria dizer uma coisa, gente, até durante aqui a entrevista o celular tocou. Quem tem essa grande missão de estar na coordenação de um programa de voluntariado, sabe que você tem que estar com o espírito disponível. Então, é telefone que toca, é e-mail que tem que estar respondendo, saindo daqui tem ação. Antes, logo de manhã, o Hernani estava com a gente abriu hoje Hoje é outubro, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então, a gente está no mês de prevenção ao suicídio. Então, assim, é uma turbilhão aí de sentimentos e de ações. Bom, como é que o Hernani veio parar nessa... Estou ouvindo aqui a história, eu me sensibilizei, até queria novamente agradecer e parabenizar a rádio, gente que fala, o programa, né, a Rádio Trianon e as demais, porque é uma pauta que as pessoas sabem que existe, que é importante, mas que ninguém abre para essa fala. A gente tem uma questão lógico, de vida e de humanidade, mas a gente também tem uma questão de saneamento básico de qualidade de vida. Quando você tem esses animais espalhados e soltos, de certa forma, a condição de vida deles também interfere na nossa questão de saneamento básico. Porque às vezes tem animal que vai beber água no esgoto, e aquela água... Enfim, então várias situações que a gente pode pensar. O Hernani, ele tem na história dele, ele trabalha por uma questão de causa, é mais forte que ele. E o voluntário, a gente fala justamente disso. O voluntário, ele não recebe para fazer o que ele faz, ele não tem um horário marcado, né? Uma atribuição que ele tem que prestar conta, bater cartão e ser remunerado. Então, ele faz por algo que é maior do que ele. Normalmente, quando alguém se engaja na causa animal, é porque alguém tem animal, porque alguém participa, eu tenho algum amigo, mas tem que partir dessa natureza, de um contato próximo, né? Eu tive uma situação muito parecida com o Hernani, eu fui trabalhar como diplomata na África, e eu tinha um cachorro que na época faleceu quando eu fui para a África, justamente por conta da saudade. E aí eu fui procurar resposta na espiritualidade, porque eu não estava no Brasil, então eu não pude passar durante esse processo com ele. E aí, por conta disso, eu também me tornei vegetariana e eu fiz contato com a SEAMA para entender a espiritualidade dos animais, porque eu queria um contato
é como se a gente perdesse, né? Não comparando, mas é um irmão, um filho. Quem tem amor pelos animais não vê diferença de característica, né? Se é planta, se é animal, qualquer ser vivo, quando você se identifica e tem carinho, é um ser vivo que faz parte da sua vida e você perde e sente falta. E aí o que eu penso, né? Na Sabesp a gente tem uma proximidade muito grande dos animais. Então, o Hernani sabe muito bem disso, ele faz um trabalho maravilhoso dentro da empresa. A gente só reconhece e apadrinha esse trabalho dentro da empresa porque a gente sabe o quanto ele é sério. Porque as nossas unidades de negócio, né, nós temos unidades de negócio polarizadas em todo o estado de São Paulo, tem animais em todas as unidades de negócio. Então, a gente tem animais que dormem, que pernoitam, que a gente dá alimento, que a gente apadrinha, que a gente leva para casa. Então, isso acaba sendo algo que é simpatizante da empresa. Diretores têm animais, o presidente tem animal. Como o mês de outubro também é o mês de São Francisco e é o padrinho da causa, a gente resolveu também dar essa visibilidade, tornando isso não somente, isso não é só uma questão de humanidade, uma questão estratégica da empresa. A gente vê o voluntário hoje dentro da empresa como um desenvolvimento de competência. E é muito legal você fazer essa pergunta, porque o voluntário nosso que participa, a gente sabe que ele é mais humano, ele é preparado para o voluntário do futuro. A gente falando aí de pandemia, dessas mudanças que estão acontecendo, da gente se reinventar nesse turbilhão de sentimentos. Quem vai conseguir passar por isso é aquela pessoa que tem resistência a esse momento, no sentido de sobreviver, mas também de ser volátil, de se flexibilizar e de estar presente na questão solidária. Eu estava lendo uma pesquisa, e eu estou acompanhando aqui, lógico, com você, né? Mesmo que nessa correria toda, você está conduzindo muito bem, está colocando pontos extremamente interessantes, e isso é muito legal para quem está ouvindo a gente, porque a gente provoca essa reflexão, mas a palavra que mais se falou durante esses 4 meses não foi o quanto você ganha, quanto você está investindo, o que você está ganhando, o que você está perdendo, economia. Foi justamente a palavra solidariedade. Essa foi a palavra mais falada. Depois foi outras palavras, humanidade, voluntariado, porque muitas pessoas começaram a sair das suas casas para ajudar um vizinho que não pode sair porque é idoso a levar o alimento. Ceder um lugar no metrô, a fazer arrecadações. Pessoas ficaram desempregadas e grupos se mobilizaram para ajudar essas famílias. Érica, você me ouve? Oi, Tenha... tô. Sim, mas vamos lá. Se tivesse caído a sua conexão, pode concluir. Melhor do que falar da marca da empresa é que a empresa é feita por pessoas. O nosso maior capital são seres humanos. E quando a gente trata isso com solidariedade, com humanidade, e mostra através desses exemplos, como bem o Hernani falou, a gente está mostrando um valor que é muito maior do que um valor financeiro, que é um valor humano. Então, eu acho que é isso, sabe? Trazer a causa para a questão social. Bom, estamos terminando setembro, hoje é o último dia, hoje é dia 30, então estamos entrando em outubro, que é o mês de São Francisco de Assis, 4 de outubro, se não me engano, né? Dia de São Francisco de Assis, estou certo? Perfeito. O protetor dos animais, padroeiro da ecologia. O que está sendo preparado em termos de ações para esse mês de outubro, para que as pessoas prestem atenção em relação aos bons tratos com os animais? Olha, muito legal. Começar eu gosto quando essas perguntas inteligentes, porque a gente consegue extrapolar e provocar reflexão. A Sabesp é uma empresa que ela é signatária do Pacto Global. O Pacto Global tem uma agenda firmada com todos os países do mundo, os principais países, são cerca de 163 países, em que firmou-se uma agenda que chama-se Agenda 2030, que é uma agenda que tem que ser tem que acontecer todos os 17 objetivos do milênio até 2030. E aí, o que nós temos dentro dessas agendas, né? Que até o que depois a gente pode passar, mas o Hernani, por exemplo, está preparando uma agenda de capacitação para os nossos voluntários. Então, o que a gente faz? A gente linka os nossos valores à questão do Pacto Global, que é uma coisa muito maior, que é um objetivo que o mundo tem compactado, porque eu estava até lendo algumas pesquisas, viu, de personalidades, e o mundo já está consumido, pelo menos umas 5 vezes ele já está consumido. Então, a gente não tem para onde mandar resíduos sólidos. Ou a gente se conscientiza, a gente tem para onde correr. Só tem esse planeta, só tem esse mundo. Então, o que a gente faz? A gente linka as nossas ações com essas ações do Pacto Global e com datas que fazem menção, assim como o Setembro Amarelo, que é um mês extremamente importante, que foi o mês de prevenção ao suicídio, e nesse período de pandemia a gente teve
casos muito sérios de depressão, de suicídio, por conta da situação mesmo, né? Então é um mês que tem que ter muita hombridade e valor. Mas para outubro nós vamos falar do Outubro Rosa, que é uma data mundial, que inclusive firmada pela ONU por a questão do câncer de mama, então o mundo inteiro celebra o mês de outubro. Nós vamos trabalhar, vai ter uma abertura na Sabesp, a gente faz coleta de lenço para doar Sim. para mulheres que têm câncer, né, e faz as perucas, tudo mais. A gente tem uma parceria com uma organização chamada Amor em Mechas. Nós vamos fazer arrecadação de brinquedo para crianças de comunidade que a gente já atende. Nós vamos fazer arrecadação de alimentos, porque isso vai durar o ano inteiro. A gente tem muitas famílias, principalmente de comunidades onde tem a Sabesp que a gente ajuda, e isso é incontrolável dentro da empresa. A gente não faz um controle. Quanto mais ajuda, mais a gente quer que ajude as pessoas. A gente não tem um controle, porque a gente quer estimular as pessoas a ajudar. E aí a gente tem essa ação grande, que é a ação pelos animais, que, óbvio, por São Francisco, mas pela causa que o Hernani trouxe, não tem como não se mobilizar, né? A gente que tem animal sabe disso, sabe da importância. Sim. E aí a gente vai trabalhar essas 4 ações. Até queria aproveitar o espaço para quem de fora estiver nos ouvindo, agradecer novamente à rádio, ao programa Gente que Fala, pode deixar doação de ração aonde for, onde vocês conhecerem ponto da Sabesp, que com certeza um voluntário, tem voluntário em todas as nossas unidades, essa ração vai ser direcionada para a Rede do Bem, que o Hernani coordena. Então, quem puder doar ração, pode deixar nas unidades da Sabesp. Muito bem, vamos passar aqui para o nosso próximo assunto. Com a necessidade de alimentar melhor o seu cachorro, o casal Caroline e César Chiamuleira, o César está aqui com a gente, eles criaram a manjericão. Manjericão é escrita, a palavra manjericão é escrita, a planta manjericão, a erva manjericão, porém com essa alusão, cão no final, né, essa alusão ao animal. É uma empresa especializada em produzir dietas próprias e personalizadas sob indicação de veterinários nutricionistas. Os empresários descrevem seu produto como uma comida para pets, preparadas com ingredientes de consumo humano, encontrados em qualquer açougue ou supermercado, mas, claro, preparada conforme a necessidade de cães e gatos. Como é que você entrou na causa, César Chiamuleira, a causa animal? Eu entrei por conta do meu cachorro. Eu devo muito a ele, na verdade. Igual a Hernani estava comentando, que ele já tinha uma visão diferente do mundo por ele, como ele era. E aí, quando ele passou as coisas que ele passou com o Tyson, ele começou a se envolver mais na causa animal. Comigo foi um pouco diferente. Meu cachorro, ele era um filhote. Ele veio pra gente. E aí, como todo filhote, às vezes tem uma situação ou outra, a gente acabou levando ele no veterinário. E aí, em alguma visita ao veterinário, o veterinário comentou: dá para ele um arrozinho com legume, com frango, que vai ajudá-lo a melhorar. Aí, chegando em casa, eu e minha esposa, a gente se perguntou: por que um cachorro que está um pouco debilitado pode ter uma dieta dessa que vai ajudá-lo a melhorar, e um cachorro 100% saudável, a gente pode dar uma dieta regular, que é a ração que a gente conhece hoje? E aí a gente começou a entender um pouco mais de abuso alimentar, de necessidade do cachorro comer uma coisa ou outra, e tudo isso tem a ver com bem-estar, tem a ver com bem tratar os seus cães. Então, no final do dia, a Manjericão, ela nasceu como uma empresa, como você disse, que faz uma alimentação natural para os cães. Então, a gente cozinha comida de cachorro muito semelhante como você cozinha a sua comida na sua casa, sem conservantes, sem processos industriais, com proteína de fato, não é nenhuma proteína que deixou de ser usada para os humanos e foi para os cães. A proteína que o cachorro consome, ela é tão de qualidade quanto a nossa. E aí, no passado bem recente, a gente mudou a forma de trabalhar da Manjericão, e hoje a gente trabalha 100% com petiscos naturais. Então, hoje a Manjericão, ela trabalha produzindo petiscos, e esses petiscos, eles têm um único ingrediente, que é proteína, porque a necessidade de cães e gatos quanto à proteína é muito maior do que a nossa humana. Então, eles de fato precisam dessa carga proteica um pouquinho maior, e é muito comum você ver no mercado petiscos que são considerados naturais, ou mesmo ração, ou outros alimentos, que eles têm uma carga de carboidrato, uma carga de gordura, uma carga desnecessária para a saúde deles. Então, a gente lançou essa linha de petiscos que são só de proteína, e ela acabou tomando conta da empresa. Então, hoje a empresa, ela é voltada a esses produtos, e a ideia nossa é conscientizar as pessoas, não necessariamente do petisco
porque o petisco não é alimentação primária, mas além de conscientizar as pessoas de bem tratar os seus cães, no final do dia, o cachorro e o gato, ele não veio para sua casa, abriu a porta e entrou. Os cães, eles de fato foram acolhidos por nós, como minha esposa sempre diz, a gente foi lá e a gente pegou o nosso cachorro da família dele e a gente trouxe o nosso cachorro para dentro da nossa família. Então, eu acho que essa conscientização é muito importante, simples dessa forma. A gente, de fato, trouxe ele para cá. Todo mundo tem uma vida complicada. Todo mundo tem família, tem filho, tem problemas, tem dinheiro, tem trabalho. Todos nós aqui também temos. E, de qualquer forma, é importante a gente guardar um tempinho para a gente estudar um pouco mais o que se passa na vida do meu cachorro, o que eu posso oferecer para ele. E aí, essa parte de petisco acabou tomando conta da Manjericão. E aí eu já vou emendar um pouquinho do que a gente está passando no cenário de hoje, como isso pode ser rico e pode facilitar a troca. O petisco, ele é uma ferramenta de interação. Quando você oferece um petisco para o teu cachorro, ele vem até você para interagir com você e, é claro, ele quer o petisco. Essa troca que a gente tem com ele, a gente pode deixá-la muito mais rica. Então, a gente pode colocar o petisco dentro de um objeto e instigar o cachorro a tirar o petisco ali de dentro, o petisco dentro de uma bolinha, o petisco dentro de uma caixa. A gente pode brincar de esconde-esconde com um petisco, que eu faço na minha casa, é um barato. Você deixa o cachorro na cozinha, deixa ele quietinho lá, espalha alguns petiscos pela casa, solta ele vai demorar um tempinho para entender, mas daqui a pouquinho ele vai perceber que tem cheiros diferentes e ele vai caçar os petiscos pela casa. Isso é bem legal para eles. A gente pode colocar um petisco numa caixa de sapato velha, dar para o cachorro, deixar ele fazer aquela sujeira no cantinho dele, e vai ter o prêmio no final. Então, assim, tem uma série de coisas super simples que a gente pode usar o petisco como ferramenta, mas não como fim. O fim daquilo é a gente dar um pouco de atenção e a gente ajudar os cães, os gatos, a liberarem o estresse que eles têm, porque estão muito tempo em casa, tudo aquilo que a gente comentou. Então, é muito interessante como a gente pode fazer o que é chamado, se alguém quiser pesquisar, chama enriquecimento ambiental. Então, se você quiser fazer um enriquecimento ambiental, é muito fácil. César, você e a Caroline, sua esposa, vocês são veterinários nutricionistas? Não, né? Vocês seguem a orientação de veterinários nutricionistas para a elaboração dessas dietas? Correto. Eu sou engenheiro, minha esposa é economista, nós não somos da área PET. Nós viemos pela área PET por uma oportunidade de mercado que a gente viu 3, 4 anos atrás, quando a empresa começou, e pela necessidade que bateu a nossa porta, que foi o cachorro. O Moti, que é o nosso cachorrinho, ele nos trouxe, nos chamou a atenção a isso, e quando a gente começou a pesquisar um pouquinho mais do mercado, sou super inquieto para abrir empresa e para pensar negócios e tudo mais. Quando eu vi que existia a possibilidade, existiam amigos, pessoas ao redor interessadas, e é um mercado muito pouco profissional, é um mercado que é muito carente de pessoas fazendo aquilo com atenção, com carinho, com profissionalismo, a gente teve a chance de criar a empresa e se tornou a nossa empresa hoje. Fazer o cachorro brincar com o petisco é realmente algo muito legal, muito divertido. O nosso Ozzy aqui, a gente tem um Shih Tzu, a gente chama o petisco de pitico. Falou pitico, ele fica maluco. Não, é muito legal. Bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da nossa audiência. César, o Luiz Carlos, no bairro de Jabaquara, zona sul aqui da capital, ele pergunta se tem uma relação entre o aumento de tumores em cães e gatos e a ração que eles consomem. Esse aumento é muito visível e a gente consegue visualizá-lo assim de uma forma que dá para dizer que anda junto. Então, o cachorro está comendo mais ração, mais comida industrializada. Temos visto um aumento de tumores. É um assunto que divide muito o mercado pet, porque tem gente que fala que conforme os pets vivem mais, eles estão mais suscetíveis a desenvolver doenças diferentes, portanto, tumores também. Tá? Então, tem gente que fala, olha, é relativamente natural, talvez antigamente o cachorro ou o gato morria e ele tinha um tumor e você não sabia, ou ele morria antes de desenvolver um tumor. Tá? Então, existe essa linha. Existe a linha, outra linha, que fala que o alimento comum dos pets, que ainda é a ração, no nosso mundo... Então, imagine que no mundo há 200 anos atrás, não existia a ração como a gente conhece hoje. A comida do pet ela era mais próxima de uma comida, de fato. Veio a indústria da ração, formalizou isso no pacote que a gente conhece, e isso está
ganhando alternativas, como é a manjericão, que por um tempo a gente fez comida. E quando você faz a comida do cachorro de uma forma menos industrial, ela passa por menos processos. Então, eu sempre provoco as pessoas no seguinte sentido. Pensa você numa comida que ela é feita, depois de um mês ela vai para um grande galpão, depois daquele grande galpão ela vai para o mercado, depois do mercado ela vai para a tua casa, e na tua casa ela fica um mês dentro de um saco relativamente saudável, sem estragar. Essa é a ração que você oferece para o teu cachorro. Ela passa por um processo que dura 3 ou 4 meses da fabricação até você servir a primeira porção, e quando você serve a primeira porção, você abre ela e ela fica ali mais um mês na sua casa aberta. A gente não consegue conceber isso no nosso mundo, né? No mundo humano, você não consegue pensar numa comida desse desenho que você coma todo dia. Você pensa em qualquer tranqueira. Então, tem essa linha de pensamento também que fala, olha, não é porque eles estão vivendo mais. Tem muito cachorro vivendo bastante, vivendo muitos anos, e esses cachorros vivem saudáveis. O que muda é a alimentação, sim. Então, tem essas duas vertentes. Como é difícil provar, de fato, cientificamente falando, fica essa divisão. Hernani, pergunta, diga. Mauro, eu queria só fazer uma observação com relação à questão dos tumores, sobre essa dúvida. Então, a gente vê a questão do tumor crescendo em animais que não estão castrados. Então, vale ressaltar essa questão, que é comum em animais não castrados, você vê o aparecimento de tumores no ovário, nos testículos, nas cadeias mamárias. Então, além da alimentação, existe sim essa questão da não castração dos animais que acaba ocasionando nesses tumores. E a segunda questão que eu gostaria de fazer uma observação é que os nossos veterinários, eles têm uma pequena restrição com relação à alimentação que não é a ração, né? Que é a natural. Você não tem o conhecimento de um nutricionista para desenvolver esse alimento. Então, você não vai saber quantas gramas de cada um dos nutrientes você tem que colocar na alimentação dos animais. Então, o nosso veterinário recomenda, você vai conseguir seguir a regra, quantas gramas de cada nutriente esse animal vai receber? Se a pessoa responder para ele não, ou então não indicar uma empresa que faça isso, um nutricionista que faça isso para o animal, ele acaba indicando a ração, porque ele vai ter problema de nutrientes, de vitamina ou qualquer outra questão por conta da alimentação não ser completa. Então, como temos aí as pessoas que são mais práticas, acaba focando na ração. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência, uma para cada um. O César já respondeu aqui para o Luiz Carlos. Aproveitar que você está falando, Érica. A Fernanda Ortega está no Instagram e pergunta se é muito difícil fazer com que os voluntários esporádicos se tornem voluntários permanentes de algum projeto. Com brevidade, tá, Érica? Porque a gente tem as demais perguntas aqui ainda, o tempo está acabando. Tá. Olha, é o seguinte, eu acho que vai muito do engajamento, porque nada, qualquer relação, gente, tem que ser tratada com carinho. Então, você não pode deixar esfriar. Se você precisa daquele voluntário assíduo, você tem que estar o tempo inteiro conversando, engajando ele, entusiasmando, porque o voluntário é isso, vem de dentro. Então, se vem de dentro, você tem que trabalhar esse sentimento. Então, como para ser prática, como dica, eu dou o seguinte, né? É você trabalhar esse voluntário e tratar como uma relação que você quer que tenha durabilidade, é isso. Raquel, Vera Lima está no YouTube acompanhando a gente e ela te pergunta onde é que ela pode adquirir as máscaras da Amparo Animal. As máscaras no nosso site, no nosso e-commerce, é só clicar na abinha Loja Online e lá você consegue adquirir as nossas máscaras. Que máscaras são essas? Uma é Somos Todos Vira-Latas, que está escrito na frente, e a outra foi desenvolvida pelo Rafael Manteço. Ele fez uma linha para a gente de 5 máscaras, que tem animais que estão para adoção, cães e gatos, e uma onça pintada que fica no Nex, no parceiro nosso. Então, a gente tem 6 máscaras para quem quiser se proteger e ajudar os animais, é só entrar no nosso site www.amparaanimal.org.br. No Facebook, a Gabriela Vieira com a gente pergunta para você, Hernani, sua opinião sobre a famosa carrocinha. Carrocinha? Nossa, que dó. Algo que...
o mundo vai mudando, né? Isso que é bom, as coisas vão evoluindo a passos lentos em alguns campos, mas o homem está mudando a sua relação com os animais. Olha só, aqui nós temos 4 pessoas que fazem algo aí pelos animais, voluntários, enfim. E é isso que a gente tem que fazer. Mesmo a rede sendo um grupo pequeno, mas dá para as pessoas fazendo pequenas ações podem mudar. Qual é o tamanho, Hernani, desse engajamento na causa animal no Brasil? Quantas pessoas estão envolvidas com isso? Quantas ONGs existem? Dá para saber? Eu não saberia. Talvez a Raquel teria algum número mais preciso. A gente tem muitas entidades, mas o desafio é bem grande. Então, Você sabe, Raquel? Eu não tenho esse número preciso também, eu tenho a questão da Ampara, né, que está presente em 11 estados brasileiros e atua em quase todos fazendo mutirões de castração, fazendo sede, mas falar na totalidade de ONGs é muito grande, porque a gente tem a necessidade, né, as ONGs, vale lembrar, que elas só existem porque são pessoas do bem que tenha essa questão de solidariedade, de se incomodar com alguma situação e querer fazer o bem. E, Hernani, parabéns aí pelo trabalho de vocês, Érica, essa dedicação de vocês também, viu? Obrigado. Raquel, 10 segundos para a sua despedida, a gente vai para os demais. Quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, agradecer a presença de todos que estavam aqui com a gente e também agradecer você, Mauro, pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos. César, sua palavra final, 10 segundos. Mauro, eu queria agradecer de verdade o espaço para a gente discutir um pouquinho melhor o mercado pet e a convivência entre nós e os cães e gatos. Eu acho que é super importante. Alimentação natural, alimentação para cães, alimentação para gatos é um assunto sério, a gente tem que ter muito cuidado, não é todo mundo que pode, de fato, te ajudar com isso, tem que ser algum profissional especializado. E a Manjericão Pet eu vou deixar disponível para quem quiser conversar sobre enriquecimento ambiental, sobre convivência, no nosso site manjericãopet.com.br, redes sociais Manjericão Pet, entra lá e a gente pode conversar e ajudar vocês. Érica Mota, 10 segundos. Seu microfone está fechado, Érica. Pessoal, primeiro parabenizar, né, a rádio, o programa, os apresentadores, toda a estrutura que a gente recebeu aí, e parabenizar todo o pessoal que está ouvindo a gente por estar conosco ligado nessa pauta e quem participou aqui agora nessa manhã, o Hernani, o pessoal que falou de alimentos, da organização, e a gente fica também, enquanto Sabesp, Raquel e pessoal do Manjericão Pet à disposição, caso vocês queiram pensar em parceria e tudo mais, tá bom? Obrigada, bom dia. Hernani, palavra final, 10 segundos. Gratidão a todos e quem quiser participar da campanha São Francisco de Assis, Rede do Bem aos Animais, Vidas Animais Importam, siga-nos no Instagram, YouTube, Facebook, tem informações lá, Rede do Bem aos Animais. Muito obrigado, minha gente. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, hoje falando sobre saúde, bem-estar, comportamento dos animais, no último dia do mês de setembro. Amanhã iniciamos outubro, mês de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Obrigado, Hernani Roig, Érica Mota Santana, Raquel Facuri e também César Chiamuleira. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral do programa é o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.